que Jesus e a espiritualidade nos possam ajudar nesta noite, no entendimento mais profundo de tudo que se estudar aqui. Que assim seja. Então a gente viu a culpa, a consciência, a culpa de Adão, né? Quando, fazendo aquela alegoria quando Adão fugiu, né? Adão se refugia entre as árvores quando estava nu, né? Tentando se esconder de si mesmo, né? E a voz de Deus que persegue Adão, onde está, né? Então, a consciência nossa é o reflexo das leis divinas. Então, nós não temos como nos esconder dos nossos atos. Não tem isso, porque a consciência, ela como está aqui, ela reflete Deus em nós. Então, não tem como escapar. A gente, na realidade, o sentimento de culpa, assim, espírito no espírito, provoca uma atitude negativa e pessimista, um mau humor que somente à custa de muito esforço irá reeducar-se. Com o tempo, através dos exercícios que a experiência da vida lhe proporciona, você logrará a paz da alma, tranquilidade e consciência. Pela alteração da sua conduta, aos poucos irá estabelecendo equilíbrio íntimo, a recuperar-se de seus equilíbrios. Então, é um processo longo, né? O equilíbrio é um processo longo, o reequilíbrio, né? Porque nós, em algum momento, em função dos nossos equívocos, nós nos tornamos ansiosos, mal-humorados, pessimistas, derrotistas, né? Não acreditamos em ninguém, não acreditamos na vida, em nós mesmos, né? A gente mesmo, a gente deixa de acreditar nos nossos próprios projetos, que está sempre projetando o negativismo, não vai dar certo, não sei o quê, e assim vai. Então, a ansiedade por esconder-se, afastar-se de suas... A ansiedade é por esconder-se e afastar-se de suas responsabilidades, faz com que se aflija, adotando comportamentos de suspeitas infundadas e os valores morais acabam por estar em colapso. Está vendo? Então, o que acontece? O que ele fala aqui que é muito importante? Os valores morais entram em colapso. O que é isso? As pessoas, elas simplesmente descambam mesmo, né? Elas perdem aquela vigilância, a sua ansiedade é tão grande, a sua necessidade de alguma coisa, de algum refrigério tão grande, de algum consolo, de alguma coisa melhor tão grande, que elas perdem até a noção da ética, né? Elas perdem a noção do certo e do errado, e acabam se extrapolando, né, na parte moral, acabam indo para vícios, indo para atitudes equivocadas, crueldade, maldade, desonestidade. Tudo esse tipo de coisas são consequências. Né? Nada mais são consequências do que o mundo íntimo da pessoa que está em desalinho, né? Está em efervescência. Né? Então, a consciência, ele diz assim, os atores dizem que a consciência precisa enfrentar-se. O que significa isso? Enquanto a gente fugir de nós mesmos, a gente não vai ser feliz. Não vai conseguir se reequilibrar nunca. Não é que a gente vai começar a olhar para dentro de si mesmo e tudo vai melhorar. Não é isso. Ele falou que é um processo, né? A alteração da conduta. A alteração da conduta, aos poucos, irá se restabelecer o equilíbrio íntimo. Então a pessoa ela tem que vislumbrar para si um projeto de renovação. Né? Ela tem que acreditar nesse projeto. Se ela não acreditar nesse projeto, que é da sua imortalidade, da responsabilidade futura, da vida futura. É muito importante a questão da vida futura. Nós colocamos a vida futura na nossa vida presente. Né? Ou seja, estamos sempre no presente pensando na vida futura. Porque se a partir do momento que a gente deixa de pensar na vida futura, a gente pode destrompelhar mesmo. A gente pode descambar para a inconsequência. Né? Erros e não ver a consequência dos atos. E aí a gente, lá na frente, se a gente está sempre prestando atenção na vida futura, a gente trabalha para o nosso próprio futuro, para o nosso próprio bem-estar, mudando a conduta, obviamente. Né? Então, o que eu fazia errado, eu começo a fazer certo. O que eu prejudicava, eu deixo de prejudicar. O que eu atrapalhava, eu deixo de atrapalhar. Né? O que eu gostava, de repente, eu continuo gostando, mas deixo de fazer. Primeiro passo. Entendeu? E aí a gente vai melhorando, pouco a pouco, e o equilíbrio vai retomando. Por quê? Porque a pessoa ela se sente mais segura. A pessoa vai recobrando a consciência de si própria. Né? Por exemplo, o Ades, quanto tempo tu está na casa espírita? Aqui na nossa casa?
Nós atuais. 6, quase 7 anos. Mais, né? Não? Mais, cara. Mais. Nós estamos aqui há 10 anos, cara. Já estava aqui quando eu veio para cá? Sim. Então, mais de 10 anos para cá. Mais de 10 anos na casa. Né? O Ares é um exemplo positivo. Por quê? Não. Quantos anos o Ares ele fumava? Era o drama dele, fumava. Aí aqui na casa espírita começou a ser bombardeado. Isso, pai, teve uma porrada, não tem lá. Os santos estavam pum, né? Batendo nele. E ele começou a ficar agoniado. Então fez tratamento, apométrico, passe, e dá estudo ali, dá liquida, conversa ali. E a coisa, né, não ia. De repente foi. Deixou de fumar. Agora tu pergunta o seguinte: como é que é a tua consciência hoje? Não é muito melhor? Tua autoestima não está melhor? Tua confiança não está melhor? Muito melhor. E cada vez que tu tentava um tratamento na casa e fracassava, não era ruim? Que você... É uma derrota, né? Uma derrota. Então eu estou dizendo, se não mudar a conduta, né? Só que a gente tem que ter também esse entendimento, que às vezes a nossa mudança em algumas coisas também não são para questão imediata como a gente gostaria. Às vezes a pessoa não tem a força que ela, de repente, ela está achando que tem. Ela tem que ir para o tempo, ela tem que respeitar o tempo. Então, uma hora vai. Tudo que a gente coloca de bom, que a gente busca, tudo que a gente busca de bom, é uma semente. Ela vai eclodir uma hora. Porque a nossa alma é um solo. É o solo que Jesus fez várias parábolas falando do solo, né? O solo é a nossa alma. Né? O terreno, né? Onde semeia as coisas, semeia as atitudes renovadas, as novas disposições. Isso tudo, uma hora, embora a gente não tenha, de repente, a força hoje para renovar, mas amanhã vai se renovar. Amanhã vai. Entende? Então, está tudo certo. A gente não tem que se cobrar com impiedade, com a crueldade demasiada, porque senão a vida fica dura. Fica muito ruim, fica muito apertada. A gente tem que se perdoar também. Né? Tem que se perdoar, tem que ir levando a vida como dá para se levar. Cada um tem a sua força pessoal, cada um tem o seu universo pessoal, e cada um sabe o que pode dar. Se eu estou dando o máximo de mim e não estou conseguindo, eu tenho que descobrir um valor para me dar a guarida, né? Que seria a paciência. Paciência comigo mesmo. Agora, se eu quero fazer as coisas e não consigo, começo a me cobrar, tudo dificulta. A ansiedade vem, a culpa vem, né? Vem todas essas coisas. E o desequilíbrio interior vem também. Né? E aí ele fala que entre o colapso, né? Aqui, os valores morais acabam por entrar em colapso. Ou seja, o que é isso? A pessoa começa a errar e um erro leva a outro erro. Né? Um erro leva a outro erro. E assim vai. Entendeu? Então, o medicamento essencial de emergência, ele fala aqui que é a recuperação do júbilo e do prazer de ser feliz. Isso é a esperança, traduzindo em miúdos. É a esperança, ele já estudou, que é o combustível do ato de viver. O ato de viver tem que ter um combustível. Esse combustível chama-se esperança. Se tu não tens esperança, tu não tens combustível para viver, para tocar a tua vida. Tua vida vai ser empurrada, tua vida vai ser pesada, tua vida vai ser uma coisa pastosa, intragável, entendeu? Insuportável. A pessoa está só achando tudo que é ruim, tudo nada presta, não vê cor, vê tudo preto e branco, coisa horrorosa. Então a pessoa tem que resgatar a esperança. Né? Esperança na vida. Né? E isso ele fala, então, esse é o medicamento essencial dele, é a recuperação do júbilo e do prazer de ser feliz. Com uma postura mais otimista, o homem libera as toxinas e produz os estados superiores que conduzem à saúde integral. Então, né? Uma postura otimista perante a vida. Nós temos, o espírito tem motivos e tem onde buscar essa postura otimista perante a vida?
Hã? Tem, né? Tem, não tem? A doutrina espírita nos abre assim, a vida num aspecto grandioso, né? Resgatando os valores da nossa imortalidade, né? Para que a gente tenha mais condição de entender esse processo de assumir a responsabilidade daquela própria vida. A nossa vida, quem faz a nossa vida somos nós mesmos, somente nós. Ninguém vai interferir na minha mudança, ninguém mesmo. Mas não tem ninguém que mude a minha vida, ninguém. É impossível. Não faz parte das leis divinas. Só eu tenho o poder de me modificar. Entendeu? Como eu não tenho o poder de modificar ninguém. Então isso é muito importante, né? Então, ele fala ainda aqui, a diminuição dos problemas internos da culpa e do conflito só será possível com o amadurecimento e a conscientização, né? Então, ele fala assim, a diluição, né? Ele fala assim, a diluição dos problemas internos. O que seria diluir os problemas internos? Às vezes nós temos problemas internos, íntimos, que são concentrados, são pesados. A gente acha que não tem jeito, que não tem solução, que aquilo está pesado demais, então, entendeu? Então, o que ele fala, a diluição dos problemas internos, da culpa e do conflito, só será possível com o amadurecimento e conscientização. Então, a conscientização vem com o estudo, vem com uma proposta mais aberta de vida, né? Tomar consciência das coisas, estudar, como a gente está fazendo aqui. Estudar a consciência, né? E, consequentemente, tu mudando a tua conduta, vai passando pelas experiências e vai amadurecendo. Então, o problema que ontem era muito forte, difícil de viver com esse problema, hoje se torna menor. Hoje se torna um problema insignificante até, de fácil erradicação, né? A vida do homem é resultado de múltiplas vivências ao longo dos séculos. É isso que a gente tem que entender. Nós, ao renascer aqui na matéria, nós já trazemos essas vivências de outras vidas. Mas trazemos isso não na forma consciente, mas na forma inconsciente. E a forma inconsciente ela se manifesta no nosso jeito de ser, na formação da nossa personalidade. Até certa forma, influencia muito a nossa história passada, influencia a nossa personalidade. As nossas tendências de coragem de decidir, ou medo de enfrentar, ou como se posicionar, isso tudo vem muito de vidas passadas também, muito forte de vidas passadas. Claro que a educação aqui, ela tem um fator bem ponderante também, é muito importante, né? Mas se a pessoa sempre foi uma pessoa firme em outras vidas, já aprendeu a fazer isso, mesmo que ela tenha uma educação baseada na insegurança, no medo, quando os pais deixavam ela muito insegura, ela vai ser firme, ela vai continuar. Agora, se ela já era insegura em outras vidas, vem para se fortalecer, e tem aqui uma educação ainda que os pais ainda projetam medo, projetam insegurança nela, ela vai continuar nesse estado, entendeu? Então, a gente vem de múltiplas vivências. Viver significa estar em harmonia com o universo, fazer parte da realidade do cosmos. Então, é isso que a gente tem que buscar, esse alinhamento. Poxa, se a gente se sentir só aqui na Terra, a gente faz parte desse cosmos. A gente faz parte dessa eternidade toda aí, desse tudo. A gente nem imagina a importância do meio tempo. A gente não sabe. Mas as nossas atitudes aqui, de repente, elas estão influenciando na vida do planeta, por exemplo. Mas a gente. É a somatória de pensamentos, de vibrações que mudam o planeta. Ou não é? Então, a minha forma de me comportar aqui na vida, ela influencia em aspectos muito maiores. Meus pensamentos chegam onde? Não tem limites. Você não tem limite, os pensamentos chegam em outros mundos, chegam em outros mundos. Então, a gente é muito importante, a gente tem que se sintonizar com essa totalidade, com essa visão holística. Essa visão holística de ser, ela é muito importante. Eu vejo uma pessoa somente tridimensional, morando numa cidade, num cantinho ali, entendeu? A gente fica meio bitolado na questão a gente tem que enxergar, nós somos espíritos. Pô,
lá os Espíritos explicaram a questão da ubiquidade dos Espíritos, né? Falando muito dos Espíritos, ubiquidade dos Espíritos superiores. O que é ubiquidade? Né? Ubiquidade é estar em vários locais ao mesmo tempo. Oi? Não, você está aí? Bom. Então, aí a gente fala assim, bom, mas como é que pode estar estar no mesmo lugar, em vários lugares, a mesma individualidade? É possível isso? Um espírito está em diversos lugares? É possível, é possível. Aí os espíritos até dão um exemplo do Sol. O Sol fisicamente não está lá há 8 minutos, viajando pela velocidade da luz, de distância da Terra. Né? É 8 minutos que a luz leva para chegar na Terra. 8 minutos, claro, pega 8 minutos a 300 mil km por segundo, não mostra. Agora, o Sol ele não está banhando a Terra toda? Ele não está aqui, não está nos Estados Unidos, não está no Amazonas no mesmo momento? Ele não está? Está ou não está? Sim. Ah, então, Deus não está na nossa vida o tempo todo? Né? Como é que Deus está na nossa vida o tempo todo? Como é que Deus sabe tudo de nós? Fazemos parte dele. Então isso aí é a nossa destinação. Então a gente tem que se imaginar nisso, a gente tem que ver que nós somos um projeto de Deus, um projeto divino. Né? Estamos crescendo, estamos nos aperfeiçoando, nos aprimorando, né? Buscando valores mais elevados. Claro que o conhecimento é importante, o conhecimento é muito importante, mas nós precisamos, no momento aqui na Terra, muito mais de valores morais do que intelectuais. Porque a intelectualidade, o homem aqui na Terra já mostrou que não sabe lidar. Né? Deus deu a pólvora, está aí, tem até bomba atômica, já deu energia atômica, está fazendo bomba aí. Entendeu? Então é complicado, nós precisamos de valores, saber conviver com as pessoas, retirar o egoísmo da vida das pessoas. Né? Então, viver significa estar em harmonia com o universo, fazer parte dessa realidade cósmica. Né? Por ser filho de Deus e ter Deus dentro de nós, de si, todo ser humano tem a tendência inevitável para amar. Todo mundo tem essa tendência para amar. Né? Mas cerceia. A aridez da vida, do dia a dia, do cotidiano, muitas vezes, cerceia isso. Ou seja, te corta isso, te inibe isso. Né? E não deve ser inibido, a gente tem que lutar contra isso. Não se deixar contaminar pelo azedume, pela aridez. Entendeu? Todos desejam experimentar o amor. Todos. Ora, o amor é a força mais extraordinária que existe no universo. Né? É a força mais extraordinária. O amor, para o amor, não existem fronteiras e não existem barreiras. Não existem barreiras para o amor. Onde o amor for projetado, ele entra. Ele entra em qualquer lugar, em qualquer recinto, qualquer criatura do amor entra. O amor não tem recinto, não tem força que impeça o amor de penetrar e envolver. Entendeu? Já o ódio não, né? O ódio é viscoso, é matéria, é energia escura. Né? Então, todos desejam experimentar o amor, todos. Porque quando tu chega numa pessoa, a pessoa pode ser mais, se tu dá para ela uma atitude de amor em vez de revidar, muda tudo. Sempre muda. A pessoa pode ser uma pessoa violentíssima. Se tu sabe abordar ela com amor, ela vai mudar. Ela muda. É a única coisa que pode fazer ela mudar. Nunca tu vai conseguir mudar uma pessoa pela violência. Nunca tu vai conseguir persuadindo, forçando. Entendeu? Nunca tu vai conseguir brigando com a pessoa, mudar a pessoa. Né? Coagindo a pessoa, xingando a pessoa, punindo a pessoa. Tu não muda ninguém assim. Agora, pelo amor, tu muda. Tu muda. A pessoa muda. Só pelo amor. Então, todos desejam experimentar o amor. Só que muitos não sabem. Estão fechados em si mesmos. Né? Eis porque o homem deve esforçar-se para romper os grilhões do egoísmo, tá vendo? Sem tombar nos expedientes procedidos. Ou seja, o que ele fala aqui? Romper os grilhões do egoísmo. É o egoísmo, infelizmente, é o egoísmo. O egoísmo é aquela força centrífuga, aquela força que a gente
traz para perto de nós, a gente quer ter as coisas com segurança. Medo. Né? O medo de Adão lá. O medo faz as pessoas egoístas. O medo de ficar órfão, o medo de ficar pobre, o medo de ficar sem nada, o medo de ficar. Faz com que as pessoas tentem reter as coisas e armazenar o máximo possível para ter o sentimento de aquela sensação de segurança, aquela sensação falsa de segurança. Então corre atrás, corre, querem. E quanto mais querem, mais querem ainda. Para se sentir seguro, e a segurança não está nisso. A segurança não está no ter, né? No reter as coisas, né? No segurar as coisas, no ganhar as coisas, assim, né? Na conquista das coisas materiais. A segurança está no amor, está dentro do amor. Né? Então, romper os grilhões do egoísmo é um fator fundamental para nós. Como é que a gente vai romper os grilhões do egoísmo? Somente praticando a caridade. A caridade é a antítese do egoísmo. Então, quem faz a caridade, ele vai rompendo esses grilhões. Ele vai vendo como é bom, ele vai se sentindo bom. Ó, ele fez uma caridade para ele mesmo. Ele deixou de fumar, fez uma caridade para ele. Não fez? Fez. Né? E ele sentiu, experimentou a reação do alto amor. Né? Sentiu a reação do alto amor nele mesmo. Entendeu? Aí daqui a pouco ele vai começar a propagar isso para os outros. Foi tão bom para ele que ele vai propagar isso para os outros. Aí cada vez que ele ajudar uma pessoa, aquela pessoa se sentir feliz, a felicidade que a pessoa sente é o dobro dele, o dobro da gente. Quem faz sente muito mais prazer do que quem recebe. Então isso é importante. Né? O ser profundo, o eu, deve trabalhar para a superação dos seus conflitos, amando-se e desenvolvendo o altruísmo. Está vendo? O altruísmo. Altruísmo é ideias elevadas, ideias do bem ao próximo, ideias do bem a si próprio. É não se permitir nenhuma atitude autodestrutiva. Né? Nós temos que começar com isso, é a parte mais básica, mais elementar. Todo vício é uma atitude autodestrutiva. Ora, o vício, não estou falando só vício de cigarro e bebida, não. O vício da comida, pô. As pessoas se matam na comida aí. Se matam, também é autodestrutivo. E a pessoa tem que começar a se educar. Tem que começar a se educar. Ansiedade. Não, trata a ansiedade, mas não desconta não. A ansiedade é desorganizada, né? Entendeu? Então, a pessoa está se destruindo, está se prejudicando. Isso é um ato de desamor para si próprio. No final, ela vai ter um profundo desapontamento com ela mesma, se desapontada, se decepcionada consigo. É a pior sensação que tem. Quando nós. Opa, pode sentar aqui, ó. Quando nós. Esse vazio quando a gente se decepciona com o dele, né? A decepção, né? A decepção não é a mesma coisa que o arrependimento. Não vamos confundir uma coisa com a outra. O arrependimento é outra coisa. O arrependimento é uma coisa boa. A decepção é um sentimento negativo, né? Você se decepciona, mas não muda. O arrependimento não. O arrependimento é a negação do erro, né? A pessoa começa a querer. Então, isso aqui foi o que a gente estudou na quarta passada, né? A consciência e a culpa de Adão, né? Essa alegoria que a gente fez em relação à fuga do Adão, para que ele se viu nu, né? E o homem também foge de si mesmo, né? Foge da sua própria consciência. Então, objetivos da vida e da morte. Agora é o próximo capítulo que a gente vai entrar hoje. Mas a decepção não pode levar ao arrependimento? Até pode, né? Até pode. Seria interessante, mas nem sempre leva, né? Nem sempre leva. Às vezes a pessoa se decepciona e volta no mesmo ponto, né? Porque, na realidade, o que a pessoa sente é decepção, não é arrependimento. Eu digo sempre o seguinte: arrependimento só dá uma vez. O arrependido só se arrepende uma vez. Ele não erra de novo. Se ele se arrependeu, não volta a errar. Agora, decepção é que é comum. Ele se decepciona e está arrependido. Mas é errado, ele é só decepcionado. Mas não está arrependido, porque se tivesse arrependido, ele não mudaria, né? O arrependimento é um só. Ninguém se arrepende duas vezes da mesma coisa. Isso não existe. Se decepciona várias vezes na mesma coisa, entendeu? Então a pessoa fica decepcionada. E aí ele fala, né? Pô, me arrependo, não se arrepende não, vai fazer de novo. Quem faz de novo não se arrependeu.
Não, mas a decepção está relacionada com a expectativa que a gente cria, né? Não. Decepção está relacionada com aquilo que tu achava que tu deveria ter feito e não fez. Com às vezes o teu sentimento até de grandeza. Entendeu? A decepção é uma relação com o teu complexo de inferioridade versus o teu complexo de superioridade. Entendeu? Tu idealiza uma posição de vida, uma condição de força interior que tu acha que tu tem, de autonomia pessoal que tu acha que tu tem, e tu não tem. Porque o teu complexo de inferioridade, né, é ele que te motivou a idealizar uma situação irreal. Aí de repente quando a realidade não muda. Tu estás aqui de uma forma totalmente artificial, mas a realidade está aqui. Quando tu volta para a realidade, aí tu vê essa decepção. Tu tens que olhar para a tua realidade. Então, na realidade, a decepção é um ato de reprovação de si mesmo. Né? A pessoa se reprova, a pessoa não se aceita. Entendeu? A pessoa não gosta de si, não gosta da forma como ela é. Então, enquanto também estiverem na aceitação de si próprio na vida, enquanto a pessoa não tiver uma profunda análise de si mesma, e começar se aceitando e se conhecendo profundamente como ela é, e aquilo que ela pode dar, e tiver a realidade na sua mão, viver a realidade da sua vida na sua mão, e não viver uma vida idealizada, ela vai ser sempre decepcionada, sempre vai ter esses conflitos. Porque gera conflito, isso é um gera conflito. Por quê? Porque a pessoa está sempre em conflito, ela está negando uma coisa que ela não é. Ela está negando uma coisa, entendeu? Ela cria uma coisa que ela não é. Então gera conflito íntimo. E gasta muita energia para manter as aparências, quer dizer, é uma série de prejuízos, né? E que gera desequilíbrio. Né? Então, mas a decepção não é arrependimento. Né? Não é arrependimento. É preciso aprofundar mais no eu, né? Para mim chegar no estado de arrependimento. O estado de arrependimento é um estado de reflexão profunda. É quando tu realmente nega o erro. Quando tu nega o erro, você arrependeu. Entendeu? Agora, quando tu nega a ti mesmo, tu não negou o erro. Entendeu? Tu vai continuar idealizando, vai continuar fugindo de ti mesmo. Essa é a fuga de si mesmo que Jesus falou na parábola do filho pródigo, né? Ele sai para longe, pede fortuna e vai para longe. Essa é a história de todo mundo. É a história da humanidade. É o conflito existencial da humanidade, que foge de si mesmo, primeiramente, né? E refletidamente. Então como nós não aceitamos a vida como ela é, porque nós não nos aceitamos como nós somos, nós fugimos de nós mesmos, criando estereótipos, criando máscaras, criando essas figuras alegóricas que não representam o que a gente é. Por isso que a gente se decepciona. Quando a gente se decepciona com uma pessoa, né? Puxa, essa pessoa me decepcionou. Na realidade, a gente não se decepcionou com uma pessoa, se decepcionou consigo próprio, também consigo próprio. Por quê? Porque a gente fez mal, a gente fez uma projeção naquela pessoa, a gente tinha aspirações egóicas, era o nosso ego, a gente projeta o nosso ego no outro, e quando o outro não corresponde, a gente fica pé da vida, decepcionado, porque a gente não ganhou o que a gente projetou nele. Entendeu? Então a gente se diz, a pessoa, aí ele continua projetando, fulano me decepcionou, como se ele fosse o culpado. Ele é o que ele é, a pessoa é o que ele é, a pessoa não muda, a pessoa é errada, a falha, imperfeita, a decepção é minha, quer dizer, a falha foi minha, não foi do outro, entendeu? Então a gente não tem a gente tem que aprofundar na vida, não tem jeito, tem que aprofundar no autoconhecimento, para a gente saber ir se conhecendo, para poder tomar as medidas, os posicionamentos mais honestos para conosco mesmo perante a vida. Senão a gente vai ficar brincando enganado, de pata cega o tempo todo conosco, né? E perdendo o tempo precioso que Deus nos deu, de que quando a gente encarna, a gente recebe o talento, né? A gente recebe o talento, uns recebem 1, outros recebem 3, e outros recebem 5. Ou seja, tem pessoas que vêm para ajudar muita gente, tem pessoas que vêm para fazer o bem para a sua família, tem pessoas que vêm para fazer bem para si próprio. São 3 aspectos. Depende do nível evolutivo de cada um. Entendeu? E aí a gente não pode perder tempo. Tem que fazer, botar a mão na massa, multiplicar esses talentos que Deus nos deu. Porque seremos, não é que seremos cobrados, nós nos cobraremos disso, porque são oportunidades. E vocês imaginem que nós temos pressa de sermos felizes. A gente tem uma noção da infelicidade muito mais profunda quando volta para o mundo espiritual.
Quando a gente vê esse mundo espiritual, a gente tem uma noção muito mais clara da infelicidade. E a gente não quer mais isso. A gente quer ser feliz. Então, quando a gente vê que a gente mergulha na carne e a inconsciência toma conta da pessoa aqui, né, tirando ela de circulação, ou seja, deixando ela fora do contexto espiritual que ela se propôs, isso é decepcionante quando ela volta ao mundo espiritual. E não tem consolo para isso. Infelizmente não tem consolo para isso. É uma dor muito ruim, uma dor muito profunda, muito triste, né, do espírito. Né? Então, isso a gente tem que evitar através do quê? Da nossa espiritualização aqui, encarnados, que eu tenho que bater na mesma tecla por tanto tempo. Né? Se espiritualizar, estudar, abrir nossa consciência. Né? Então, vamos lá. Vamos ver o capítulo aqui, Objetivos da Vida e da Morte. Que é muito importante também a gente estar bem claro esse tipo de coisa. Qual é o objetivo da vida e da morte? Né? Vamos ver o que o Zé Arthur fala para nós aqui. A vida e a morte são duas faces da existência no mundo. Né? Ele fala assim, são duas faces. A moeda também tem duas faces, né? Tem? Mas a moeda é a mesma. Só uma moeda. Então a vida é uma. A vida e a morte são duas faces, são duas formas. Né? A vida objetiva é o aperfeiçoamento, o crescimento do ser. Isso é universal, isso é divino, isso é a vontade de Deus. A vontade principal de Deus é sempre o progresso, a evolução. A vontade de Deus é que cada criatura cada ser que Ele criou, evolua, cresça, progrida, avance. Até quando? Não tem teto. Não tem limite para o crescimento. O crescimento é ilimitado, é infinito. Então, o objetivo principal da vida é o progresso, é o aperfeiçoamento, é o crescimento do ser. O crescimento do ser. Então, já é uma análise primeira que a gente pode fazer. Se a vida tem o objetivo de crescimento, de aperfeiçoamento, eu estou me aperfeiçoando? Estou crescendo? Estou ou não estou? Não estou. Por quê? Porque eu estou amarrado, porque eu estou aqui, não sei o quê. Ou estou? Ótimo. Né? Então, essa análise primeira que a gente tem que fazer. O crescimento do ser. Proporcionando 1001 experiências para o desabrochar da consciência. Então, quando a gente reencarna, a vida vai apresentar o que na nossa frente? O que ela apresenta na nossa frente? Cenários, eventos, circunstâncias, situações inesperadas, surpresas, uma variedade, uma infinidade de eventos, todo dia acontecendo na nossa frente. Todo dia que a gente não tem um dia igual ao outro, não tem uma hora igual à outra. A gente está sempre se deparando com situações novas, conversando com pessoas diferentes, ou conversas diferentes, ou vendo diferente, a situação mudou, pintaram uma casa, sei lá, uma rua está diferente, está tudo sempre diferente. Sempre são oportunidades, milhares de oportunidades. Né? Para quê? Para desabrochar, expandir o quê? A consciência. A consciência é o nosso objetivo. Consciência. A consciência é o nosso ser mais profundo, nossa alma. Né? É o nosso tesouro do campo perdido, na parábola do tesouro perdido de Jesus. É a pérola que o cara achou e que ele vende tudo para comprar o tesouro, o campo onde está o tesouro, ou a pérola. Né? Então é ali que é o ponto. É o que a gente precisa acertar a curto prazo, é a nossa escala de valores. Né? Isso, por exemplo, é urgentíssimo. Né? O que é mais importante para mim? Né? O que é mais importante para mim na vida? Então tem que fazer esse questionamento. Isso é uma coisa que cada um tem que fazer, que deve fazer. O que é importante para mim na vida? É a superficialidade ou é a interioridade? É o meu ser profundo, a minha consciência ou a minha aparência? Por exemplo, é um dilema. A maioria, por exemplo, vive pela aparência. Não é? Pelas aparências. Se importam muito com a opinião dos outros. Né? Vivem para ostentação, vivem para buscar o conforto físico, vivem só com os objetivos superficiais da vida. Entendeu? Adotando-se essa perspectiva, pode-se entender quanto cada vida, cada ser, cada coisa é reflexo das forças da vida do próprio Criador. A morte
é oportunidade de renovação, de mudança, e é a primeira etapa do recomeço de experiências sempre mais felizes. Vocês vejam bem, se a morte não existisse, isso é uma maior desgraça. A morte é uma... Se tu analisar profundamente o que significa a morte é uma dádiva. A morte é um bem tão maravilhoso que se não fosse a morte, se nós não morrêssemos. Mas e se nós não morrêssemos? Nós ficássemos nesse mundo aqui, se arrastando aqui, penosamente aqui. Né? Consultório médico, né? Guia para pagar, imposto, né? DAF, né? Como sabe quem é esse? O DAF incomoda. O cara, eu detesto esse cara, esse tal de DAF. Esse cara, rapaz, esse cara aparece no meu escritório, DAF. Decimal. Então, entendeu? Esses caras. Então, essas coisas, rapaz, aí a gente vai ficando velho, né? Não eu, né? O resto fica velho. Vou chegar lá. Vai ficando velho, aí vai caindo pelas beiradas, né? Ficando grisalho, ficando careca, ficando gordo, vai ficando cheio de dor. Cara, imagina se não morresse, cara. Se não morresse, ia ficar penando aí, ó. Né? Imagina o cara ficar com o corpo do rato fica todo com essa barriga. Não consegue mais se segurar, não essa barriga, está morrendo. Que olha que ele anda. Ele anda, faz ginástica. O dia que uma gripe botar de cama uns 15 dias. Não levanta mais. Não levanta mais. Desencarne na certa. Pode de helicóptero. Gente, a morte é uma bênção. Quando se encara a morte, geralmente se reflete a respeito do passado. Não quer saber isso. Não, mas está certo. Mas está certo. Não deve querer a morte. Ninguém quer a morte. Por quê? Porque isso é um reflexo natural da lei de conservação. Até o Décio falou ontem, né? Ele falou bem isso aí, falou muito certinho, a palestra da morte. Então, nós temos a lei de conservação, isso é ótimo. Significa que a gente está vivendo. Ó, quem não quer morrer é um termômetro bom. Ela tem uma vida legal, ela está cheia de esperança, tem projetos. Agora, nem todo mundo pensa que nem ela. Tem muita gente que está pedindo para morrer, ou não é? O perigo é maior, né? O perigo é maior. Pior, eu estou pedindo para morrer. Tomara que Deus me leve. Que isso, gente? Pior não é Deus que vem buscar aqui, né? Não sabe. Não é Deus que vem buscar. Nem a cegonha. Essa coisa pior, né? Então, isso, aí está ruim, né? Aí não tem o júbilo da esperança, não tem a alegria, né? Então, quando se encara a morte, geralmente se reflete a respeito do passado. Lembranças felizes ou infelizes povoam as telas da memória, obrigando tanto aqueles que ficaram quanto os que partiram e partiram a um retrocesso rumo a outros tempos. A morte faz parte de um processo natural como a vida. Porém, é conveniente entender que a morte, como sensação da vida carnal, né, não tem realidade no mundo. Né? A morte ela não tem realidade no mundo, porque a pessoa que morre ela não está mais aqui. Então, a morte ela não participa da realidade objetiva que a gente está aqui. A morte ela se reflete no mundo espiritual, né? Porque lá a pessoa continua vivendo a morte. Né? Ou seja, a morte, trocando de nome, por exemplo, a gente chama de morte aqui porque justamente nesse aspecto, que ela não tem a relação objetiva na nossa realidade. Mas no mundo espiritual, a morte é outra coisa, chama-se libertação, carta de alforria, né? Passaporte, né? A volta ao mundo feliz. Respiro da caminhada, né? É o respiro da caminhada. Exatamente, é o respiro, não, vou dizer assim, é o reencontro contigo mesmo num contexto muito mais feliz, muito mais amplo, muito mais complexo, com mais possibilidades, porque aqui a gente encarnado, infelizmente, o corpo, ele delimita as possibilidades espirituais totalmente, né? Mas, como transformação, como mudança para outros estágios, ela é perfeitamente aceitável. Então, a gente aceita a morte aqui como essa mudança, né? Faz parte da natureza humana emocionar-se, chorar em determinados
determinadas ocasiões, compreender aqueles que choram. É normal, né? Chora, é acolhida pelo mundo ocidental como algo inexplicável e de difícil aceitação. Né? É difícil aceitar a morte no mundo ocidental. Mas a vida tem seu objetivo. E existem leis que regulam o processo de vai e vem no cenário do mundo. Né? A Joana de Anjos, ela fala assim, ela diz assim, não te aflijas quando alguém parte. Porque esse processo, enquanto alguém parte, outro alguém chega. Enquanto um morreu agora, acabou de nascer outro. Não é assim? É um fluxo incessante. Você pode ver, é um fluxo. Entra e sai no mundo da carne, ele sai com uma facilidade tremenda. É cotidiano, é comum isso, né? Então, existem leis que regulam o processo de vai e vem no cenário do mundo. Quem é o homem para dizer quando foi cumprido o objetivo de se viver ou questionar quanto tempo de vida, quanto ao termo da vida física, né? A gente, infelizmente, não tem esse poder, né? Eu sempre digo o seguinte, a gente tem que ter dimensão do nosso poder, né? Qual é o nosso poder? Quase nenhum. O poder é só de modificar a mim mesmo, isso é total, isso eu tenho. Agora, eu tenho o poder de dizer quando eu quero morrer, quando eu gostaria de morrer, só se me suicidar. Fazer, vou morrer agora, eu morri mesmo. Mas pelas leis normais, eu não tenho condição de dizer quando eu vou morrer, tenho. Então também não tem que dizer, eu gostaria de morrer com 75 anos, com 80 anos, não tem nada, deixa correr. Deixa, porque são as leis divinas. E outra coisa, sabe para onde é que tu vai? Tem esse poder para dizer assim, eu quero ir para o nosso lar. O Ares quer ir para Júpiter. Demorar. Entendeu? Nós não temos esse poder. Então vamos menos. Né? Como vai fazer isso? Menos, né? Menos. Não dá para escolher esse tipo de coisa, né? Então, são leis que regulam. Existem forças superiores a nós que regulam isso. Ponto final. O que nós fazer? É assim mesmo. Não obstante essa experiência que se presencia todos os dias, a morte aparente de milhares de seres e coisas, nos ensina alguma coisa. Sempre a morte nos ensina alguma coisa. Eu acho interessante que a gente tem um desrespeito pela vida tão grande, ainda no nosso nível evolutivo é tão grande, que quando uma pessoa morre, começa assim, uma pessoa estranha morre, para nós é nada. É como botar desodorante. Agora, se alguém próximo, a gente chora. Mas, pô, a vida é a mesma. Perante Deus, somos todos iguais. Quando um animal morre, a gente come ele. Não é assim? Mata o boi e come. Isso é uma coisa séria, esse negócio de matar bicho aí. É uma coisa séria. Isso aí, um dia a Terra vai mudar. Né? Vai mudar. Ontem o irmão X ali, o Roberto Campos, falou, como treinar para a morte boa, né? Comer menos carne. Falou? Falou, né? Não, hoje tem que comer menos carne. Entendeu? O Ramatiz, se vocês querem saber, para falar bem sobre esse negócio de carne na terra, aqui, ó, né? O Ramatiz, que é um espírito respeitado, um espírito que foi ratificado inclusive pelo Emmanuel, um espírito de luz. O Ramatiz, ele fala que é tão sério esse negócio do homem criar essa indústria de matar bicho, criar bicho para matar, para comer, que é uma carnificina na terra, né? Uma carnificina, comer cadáver, comer cadáver, né? Esse aqui é o ponto, né? Que isso gera um karma coletivo, que de tempos em tempos existem guerras para expurgar esse karma de tanto sangue derramado dos bichos. Entendeu? Então é uma coisa meio séria. Se a gente claro, todo mundo mas os espíritos falaram lá que a gente precisa da proteína, né? Tudo bem, não precisa, mas não precisa tanta proteína assim, né? Bem menos diminuir, né? Menos carne, né? É verdade. Porque pensa lá. Está mudando isso aí. A sociedade já está mudando. Já está mudando. Eles pegaram vegetarianos propagando de carne. Está vendo os espíritos, cara? Pois é. E ele não botou a carne na boca, né? Só deu um dinheiro. Mas
teve ética para negar a propaganda. Não teve ética para negar, né? É como artista que tem ali que faz propaganda de bebida alcoólica, bebe dinheiro para valorizar os outros. Isso tudo tem responsabilidade. Então, quando se modifica a atitude em relação a um evento passado, é como se o próprio evento tivesse se modificado. Né? Não se trata de desanimar ante fatos irreversíveis, mas de se beneficiar com uma lição ou mudança de valores. Né? A história de uma vida é escrita com as próprias experiências cotidianas. A nossa história é escrita assim, no dia a dia. Claro que tem situações que são marcantes na vida da gente, mas as situações que são marcantes são 1 ou 2, 3, no máximo 5, talvez. Tem muita coisa que marcou. A nossa vida é feita do dia a dia. O dia a dia é a parte mais importante da nossa vida, é que Deus não é a importância. Está sempre esperando alguma coisa importante. O importante é o dia a dia. É ali que a gente escreve a história da nossa vida. É ali nesse contexto que a gente faz a nossa vida ser mais feliz ou ser mais infeliz. Né? Mas todos os valores extraídos dessas experiências dependem de como elas foram interpretadas. Claro, a interpretação sempre é fundamental. Cada um interpreta de um jeito. Né? A Terra tem uma diversidade muito grande, né, de interpretações. Né? Às vezes uma pessoa interpreta uma coisa boa, outra interpreta ruim. Né? E cada um se faz a seu ver. Tem gente que adora fumar, tem gente que adora beber, e adora, e não quer, nem pensa em. Né? Tem gente que adora até tomar um sangue do bichinho, né? Tem gente que adora. É interpretação, é posição, é experiência, é vivência, é visão da vida. Agora, não quer dizer que a pessoa está isenta das suas responsabilidades. Não quer dizer que ela está. Porque ninguém veio aqui para continuar errando, veio aqui para acertar. O esforço de acertar é responsabilidade de cada um. E isso será cobrado de cada um. Será cobrado mesmo. Nossa própria consciência vai cobrar. Às vezes a gente fica aqui, como eu falei, dopado na carne, porque a matéria dopa, né? Narcotiza a pessoa fica aqui como dormente. Não quer perceber nada. Tudo bem, eu posso escolher essa vida para mim. Posso passar a vida sem perceber nada. Só cair na folia aí. Só cair na festa aí. Pronto, estou narcotizado. Passo 50 anos só fazendo festa, só rindo. Só festa. Não vejo nada, não vejo a banda passar. Mas uma hora eu tenho que parar. Na hora que acorda, Na hora que desespero vai. lá acorda com certeza. Porque aqui eu posso dormir, se eu quiser. Mas lá no espiritual não pode dormir. Não existe isso. Lá a gente recobra a consciência de uma lucidez extraordinária. Extraordinária. Então, não existe isso lá. Como o mundo da mentira é aqui na carne. Aqui eu posso ver o mundo da mentira. Por isso que o mundo é provacional, né? Por isso que é prova. Eu vim aqui para provar. Para provar. Né? Então, continuando aqui. Aqui, experiência depende de como é. Na última grande guerra mundial, os países que não se envolveram na luta interpretaram o evento como uma vitória do direito sobre a tirania das nações belicosas. Isso foi verdade. Para vocês terem uma ideia, tem nações que são tão evoluídas, por exemplo, que nem exército tem. O país chamado Costa Rica faz anos que não tem exército. Não existe exército. Entendeu? Eu acho isso maravilhoso. Acho muito legal isso aí. É uma evolução. Para que exército? Porque a arma serve para lutar. Se fala tanto em violência, mas nós não vemos, nós vemos uma indústria da arma, uma indústria bélica em franca expansão. No mercado internacional de armamento, no Brasil existem 16 milhões de armas ainda. Milhões, isso com as pessoas, fora com os policiais, com as Forças Armadas. Né? É muita força mortífera. Né? Então, a interpretação de alguns na Segunda Guerra teve países que não se envolveram, mas agiram certo. Né? Para os soldados que ficaram anos nos campos de batalha, as pessoas que ficaram na prisão ou os que foram feridos, a guerra foi inteiramente diferente. Para outros povos que tiveram suas cidades dizimadas pela hecatombe nuclear,
foi ainda uma outra experiência, a Hiroshima, Nagasaki, né? Os esforços do pós-guerra para a reconstrução do mundo produziram também diferentes observações sobre outros pontos de vista para os governos e para o povo. A história de uma vida é a interpretação das experiências. A morte ou o impacto que ela causa depende também do ângulo de observação e do aproveitamento que alguém possa tirar do evento. Né? Por exemplo, uma pessoa que morre de morte natural, ela chega no mundo espiritual de uma forma. A pessoa que morre num assalto, matando ou fugindo da polícia, matando ali, chega diferente. Ela vai interpretar diferente, ela vai ter a sua realidade completamente diferente. Né? É isso que ele está dizendo. Examina as tuas experiências de vida, refaz seus conceitos e vê o que poderá morrer em tuas experiências e o que poderá reviver. Por isso que Jesus falou que onde está o teu tesouro está o teu coração. É por isso, onde a gente está, o que a gente consegue interpretar, o que a gente consegue viver. Eu só vivo o que eu interpreto. Não vivo nada além. De repente pode ter uma realidade ao meu lado aqui muito mais rica, mas se eu não souber interpretar, eu não vou vivenciá-la. Eu não vou saber aproveitar nada. Né? Nada. Agora, eu posso ter uma realidade muito dura do meu redor, mas eu interpretar isso com uma sabedoria tremenda. E eu posso ser feliz ali. Não é assim? É ou não é? Então depende da forma como tu interpreta. Da forma como tu olha, o teu olhar perante as coisas. Isso que importa. É isso que está falando aqui. Né? Retira da vida experiência construtiva e que precisas para o crescimento da tua alma. E não proteges o dia da tua felicidade. Morrer e viver são experiências que podes vivenciar todos os dias, sem contudo deixares de existir. Está vendo? Depende da tua visão interior a importância que darás aos fatos. Abre as janelas da tua alma e te renova pelo esclarecimento, dando a ti mesmo a oportunidade de deixar morrer o homem velho e de renascer sempre para a grandeza da vida soberana. Então o que a gente tem que morrer dentro de nós é o homem velho. Aquele que interpreta errado as coisas, aquele que nos constrange, aquele que nos rouba a nossa felicidade. Que são criações nossas mesmo. Veja bem, nós nos escravizamos. Ninguém pode ser culpado desse nosso mundo íntimo. Nosso mundo íntimo é uma construção totalmente pessoal, né? Totalmente de cada um. Então a gente tem que fazer isso, abrir as janelas da alma, se renovar pelo esclarecimento. Né? Só pelo esclarecimento que ele vai se renovar. Só pelo estudo. Onde é que está o livro? Esse livro aqui, ó, eu trouxe aqui para a gente ter uma. Vou ler aqui para vocês aqui. É um livro de entrevistas com os espíritos, né? Da Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Ela escreve pelo espírito Antônio Carlos, né? Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu tenho vários temas aqui, ó. Obsessão, obsessão, mal de Alzheimer, assassinatos, homicidas, eloquência, toxicomania, ignorando, aprendendo a ser útil, o uso indevido da mediunidade, aproveitando uma oportunidade, os que se denominam maldosos e que querem aprender para serem bons e aqueles que devemos seguir como exemplo. Ela vai fazer entrevista com espíritos, fazer a experiência deles. Quais vocês querem escolher qual? Uma oportunidade. Aproveitando a oportunidade? Mal de Alzheimer. Mal de Alzheimer? Vamos ver. Vou repetir. Obsessão, obsediado, mal de Alzheimer, assassinatos, homicidas, queimador, né? Como é que se comporta lá? Eloquência, toxicomania, os viciados, né? Como é que chegam lá, né? Ignorando, Na realidade, todos são interessantes. São. Mal de Alzheimer. Pega na ordem. Pega na ordem do primeiro e do segundo. Mal de Alzheimer que tem. Então vamos fazer a obsessão aqui. Vou começar primeiro. Obsessão. Obsessão é a ação normalmente persistente de uma pessoa sobre a outra, né? Estando encarnado ou desencarnado. Então, aquele que tem uma ação persistente que influencia outro, isso chama-se obsessão. Pode ser de encarnado para encarnado. Tem muito isso. Encarnado obsediar o outro, né? O outro só faz o que o outro quer. Mais ou menos isso. Até a gente como pais para os filhos já. O pai com o filho não é obsessor com o filho.
Mas a gente mais é comum é do mundo espiritual, do mundo carnal. Zéfo recebeu orientação numa sessão de desobsessão, durante a reunião de um grupo de um centro espírita. Uma jovem sofrendo com obsessão pediu ajuda. Zéfo, na outra encarnação, a moça. Zéfo, na outra encarnação, amou essa moça. Ela voltou a reencarnar, ele não. Levou anos procurando, e quando a encontrou, resolveu tê-la para si, fazendo com que tivesse medo de tudo. Está vendo aqui ó, o que ele está fazendo? Vocês entenderam a historinha aqui? Ele está desencarnado, ela está encarnada. Zéfo recebeu orientação numa sessão de desobsessão. Zéfo era o espírito. Durante a reunião de um grupo de um certo espírito. Uma reunião mediúnica, o Zéfo era o espírito que estava ali e recebeu orientação. Uma jovem sofrendo com a obsessão pediu ajuda. Zéfo, na outra encarnação, amou essa moça. Ele amou essa moça na encarnação. Isso é muito comum, a gente já viu aqui várias vezes. Ela voltou e reencarnou. Ele não encarnou, ele ficou no mundo espiritual. Levou anos a procurando. Ficou procurando ela, caçando, ela estava. E quando encontrou, resolveu tê-la para si. Ela é minha. Esse é o pensamento dele, ela é minha. Fazendo com que tivesse medo de tudo. Então, ele incutiu medo dela em tudo. Síndrome do pânico, sabe? Coisa assim, ela tinha medo de tudo. Então, ela não se aproximava de ninguém. E ele ia lá só para ela. Entendeu? Médicos diagnosticaram sua condição como pânico. Alerta que esta jovem estava sendo obsediada e tinha sintomas da enfermidade. Não estava doente, mas se a obsessão continuasse, com certeza ficaria enferma. Seu físico seria atingido. Porque a obsessão, com o tempo, ela atinge o físico. Pelas obsessões, pode-se adoecer fisicamente. Vamos ler isso aqui porque é interessante, são experiências de vida, né? Pelas obsessões, pode-se adoecer fisicamente. O obsessor tentará impedi-la de sair, atingir seu objetivo. A garota não se envolveria amorosamente com ninguém. Ele falou pouco durante o tempo em que ficou no centro espírita. E quando se aproximou de uma médium para conversar com o doutrinador do plano físico, disse que odiava a garota e queria se vingar. Olha que interessante, olha como os sentimentos são desconexos, né? Aconselhado a perdoar e oferecido um abrigo a ele, concordou após um minuto de conversa. O trabalho de orientação terminou e Zéfo pediu para conversar comigo. Aí houve a entrevista. Então, Zéfo pediu para conversar com ele, o Antônio Carlos é o espírito, estava no plano espiritual assistindo a coisa. Então, o Zéfo pediu para conversar com ele. Ele estava ali, né? Aí começou a conversa. Ela reencarnou, esqueceu o passado, quis recomeçar em fazer sua vida. Por que não seguiu o seu exemplo? O Antônio Carlos está perguntando para ela. Pô, a moça reencarnou, que seguia a vida dela, queria fazer tudo. Por que não seguiu o exemplo dela? Né? Ela está certa, ela está querendo recomeçar a vida dela. Né? Não consigo e nem quero esquecer. Não consigo e nem quero esquecer, respondeu Zé. Penso em seguir minha vida somente depois de me vingar. Ela sempre teve nomes pomposos e eu sou somente Zéfo. Essa mulher me maltratou, brigou comigo, com meus sentimentos. Olha só como é que é o negócio, né? Você tem certeza que quer se vingar, fazê-la sofrer? O senhor sabe a resposta, perguntou. O senhor sabe a resposta? Perguntou Zéfo me olhando. Deduzo somente, respondi. Trabalho há muitos anos tentando ajudar os seres humanos, meus irmãos, e aprendi a conhecê-los. Você a ama mais do que a odeia. Aí o outro cara falou que ele ama mais do que a odeia. Zéfo chorou, está vendo? Quando a gente falou aí que todo mundo quer experimentar o amor, né? É bem isso aí. Embora pegue a conexão com a razão. Está entendendo como é que é? O mundo dos sentimentos fica uma confusão. No fundo, a pessoa quer o amor, quer amar. Quando ela não consegue, entra revolta, ela não sabe administrar o seu mundo interior e se revolta contra a pessoa, e aí passa a odiar. É a mesma moeda. O amor está aqui, o ódio está aqui. Né? Então Zéfo chorou, esperei em silêncio, olhando com carinho. Você não vai lhe pedir para não chorar? Perguntou Zéfo. Lágrimas nos dão alívio, você sofre, eu afirmei. Não acha justo essa jovem sofrer? Perguntou. Aí também é uma confusão de justiça, né? Sentido de justiça totalmente equivocado. Ele achava, na crença dele, ele achava que ela tinha que sofrer, porque ele sofre. Então, se eu sofro,
Ela, teoricamente, para ele, ela era a causadora do seu sofrimento. Então, ele tem que fazer ela sofrer. Aí é vingança, chama-se de vingança, né? O que aconteceu? O senhor sabe que não tem intenção de ficar aqui, não é? Na primeira oportunidade saio, como já fiz outras vezes. Aqui ele está dizendo o seguinte: estava no centro espírita, foi encaminhado, ele disse que ele não vai ficar lá. Ele aceitou ir lá para algum lugar, no mundo espiritual, mas a primeira situação ele já se manda, não fica. Né? O que escutei essa noite é bonito, me comoveu, mas tem a minha história, e vou contá-la se quiser ouvir. Quando nasci, já existia a lei do ventre livre. Não faz diferença para mim. Meus pais eram escravos e fui criado como um. Então ele era preto, escravo. No sertão, longe das cidades, a lei era dos senhores das fazendas. Morávamos em senzalas ou em pequenas casinhas, e havia até castigo. O dono da fazenda em que moravam ficou viúvo. Os 2 filhos homens foram embora para a cidade, e as 2 filhas se casaram. Ele viajou e voltou casado com uma jovem. Então o velhão lá, fazendeiro, foi e casou. Quando viu a mulher do fazendeiro, apaixonei-me e procurava vê-la escondido. O que aconteceu com ele? Ela teve o primeiro filho. Sentia que a sinhá era infeliz, morando naquela fazenda isolada com um esposo mais velho. Numa viagem que o marido dela fez, eu fiquei encarregado de vigiar a casa e tive a oportunidade de conversar com a sinhazinha. Eu não tinha instrução, não sabia ler nem escrever, falava errado, mas a senhora pareceu não notar. Fiquei perdidamente enamorado e ela se envolveu comigo. Dizia me amar e nos tornamos amantes. Quando o marido voltou de viagem, ficou mais difícil nos encontrarmos, mas dávamos um jeito. Ela ficou grávida, teve o segundo filho. O fazendeiro viajava sempre, ia a negócios ou visitar os filhos, e aí nós nos víamos mais. Ela ficou grávida novamente. Depois de ter esse filho, enjoou de mim. O marido falava em se mudar para a cidade. Ela deve ter se entusiasmado com a mudança e, querendo terminar nossa relação, o fez da pior maneira possível. Contratou 3 homens, bandidos que faziam trabalhos para os senhores, como matar, sequestrar, surrar, etc. Me pegaram, levaram-me para um local isolado, amarraram-me e me deram um recado. Não deveria nunca ter olhado para uma sinhá e que seria morto. Disseram ainda que havia sido a senhora quem os havia contratado, porque era uma mulher honrada. Chicotearam-me e, para morrer com dores, deixaram-me amarrado e muito machucado. Desencarnei 2 dias depois, com muita sede, formigas me comendo, sentindo dores alucinantes e revoltadíssimo. O que vocês acham do Zé Fu? A pensar da moça? Hã? Meu corpo físico morreu. Continuei com ódio e me perturbei. 2 caçadores passando por onde estava enterraram meu corpo carnal, e um grupo de espíritos, quase todos eles escravos, me levaram para um umbral e cuidaram de mim. Fiquei anos perturbado. Quando entendi que havia desencarnado, está vendo? Porque eu nem sabia nem que tinha desencarnado. Esforcei-me para ficar bem. Sentindo-me refeito, voltei à fazenda. Aí ele volta para lá, atraído para lá. Mas os anos tinham passado, o fazendeiro havia desencarnado, soube que os seus inimigos eram muitos e tinham levado para o umbral e que a senhora também havia voltado para o além. Quem me informou disse achar que os bons espíritos a haviam levado. Perguntei muito e não encontrei. No umbral aprendi muitas coisas, trocando favores, aprendi a ler, escrever, cursei a escola de vingadores, e prestando serviços para receber outros, acabei por encontrá-la. E você acha que irei simplesmente deixá-la depois de tantos anos de procura? Você a ama? Exclamou o Antônio Carlos. Amei, agora quero ensiná-la a respeitar os sentimentos alheios. Você sabe a história dela? Escutou sua versão? Perguntei. Agora ela esqueceu. Se pudesse escutá-la, iria mentir como sempre fez, respondeu Zé. Como você se sente vivendo a vida de outra pessoa? Não entendi sua pergunta. Estou vivendo a minha vida. Faço o que quero. José se alterou.
Nesse tempo em que estudou o umbral, deve ter aprendido e visto que nossas ações têm reações. Você está querendo me dizer que ajo errado e receberei o sofrimento como resposta? Essa moça me fez sofrer e deve ser castigada. A sua desencarnação dolorosa pode ter sido uma reação por atos indevidos. Já pensou nisso? Ele também não desencarnou de graça ali. Não é? Ter nascido naquela fazenda, tido pais escravos, vivido como um, deve ter sido torturado, sofrido por amor. Por amor não, sofrido pela traição, é diferente. Não traiu o marido? Perguntei. O Senhor faz perguntas indiscretas. O marido merecia ser traído. Olha o nível da justiça dele, né? Será que ele pensava assim, que merecia? Como Zéfiro não me respondeu, continuei a questionar. Você sabe de seu passado? O que aconteceu em sua existência anterior? Lembra-se? Não me interessa, disse Zéfiro. Não mesmo. Não mesmo? Você lembra? Você lembra, não é? Está bem, me recordo. Eu fui o avô desse marido. Homem rico, dono de escravos, e agi muito errado. Mas isso não tem nada a ver com esse caso. É da traição que vivi. Vamos analisar a situação, Pedro. Você a conheceu já casada ao chegar à fazenda. Você sabe o porquê da sua amada ter se casado com esse homem? Nos poucos momentos em que podíamos ficar juntos, preferimos falar de nós. Ela me disse ter sido obrigada a se casar, respondeu Zé. Você já veio aqui, nesta casa espírita, outras vezes. Pedimos-lhes para perdoar e se afastar dessa jovem, mas não nos entendeu. De fato, essa moça esqueceu de você ao reencarnar, e é bom que não recorre. Porém, fui me informar o que de fato aconteceu com vocês dois. Quer saber o que descobri? Não fará diferença, respondeu Zé, tentando ficar indiferente. A sua amada tinha 16 anos, eu contei, quando seu genitor se arruinou com dívidas. Esse fazendeiro pagou as dívidas do pai dela em troca de recebê-la como esposa. Casou, mas nunca gostou do marido. A vida dela mudou muito e para pior. Estava longe da família, se sentia uma mercadoria, vindo morar numa fazenda isolada. Ela também, assim que o viu, se apaixonou. Foi um reencontro do passado. Vocês já estiveram juntos em outras reencarnações. Esqueceram, porém, que haviam prometido não se envolverem novamente, não trair, resgatar erros, para no futuro poderem ficar juntos sem a mácula das maldades cometidas. Está vendo aqui? Ó? Então eles já eram amantes em vidas anteriores, só que de forma equivocada. Então esta encarnação eles iriam se encontrar, por isso que é proporcional, iriam se encontrar, mas a proposta espiritual era de não se envolver, era se curar, respeitar. Para quê? Para não cair em erros novamente. Entendeu? Essa é a proposta deles. Amaram-se, ele amou. Ao ter o terceiro filho, este nasceu nele, era seu filho. O marido traído se enfureceu, bateu nela, depois pegou o recém-nascido pelos pés e ameaçou matá-lo com um facão, se a esposa não contasse quem era o amante. Ela contou. Assim mesmo, o fazendeiro matou o neném na sua frente, cortou em pedaços. A coitada adoeceu, enlouqueceu e não conseguiu se recuperar. Louca e presa dentro de casa, desencarnou 5 anos depois. O marido ficou doente e voltou para o além, meses depois. A filha dele levou os 2 órfãos para o seu lar e os criou. A sua amada, ao mudar de plano, foi socorrida e demorou a se recuperar. Mas quando se sentiu bem, tentou saber de você. Não conseguiu vê-lo porque estava no umbral. Quis esquecer e pediu para reencarnar. Zéfiro me escutava atento. Ficou emocionado. Não ousou falar que eu mentia. Os acontecimentos, então, estão escritos, marcados, o tempo não apaga. Sentiu ser aquela verdade e chorou. Como lhe disse, voltei a esclarecer, devemos saber o porquê de o outro ter agido de determinada maneira. Você sofreu nesses anos todos que esteve vagando por orgulho. Ele estava lá por orgulho. Se não tivesse ficado revoltado, o seu retorno ao plano espiritual teria sido diferente.
não teria sido atraído para a zona umbralina. Socorristas bondosos o teriam socorrido e logo teria conhecimento do que havia ocorrido. Odiou, sentiu-se traído, sem ter visto, sem ter sido. E mesmo se isso tivesse de fato acontecido, como pensava, teria sido melhor perdoar e seguir sua vida pensando em você. Zé chorou muito, chorou alto. Quando se acalmou, ajoelhou-se diante de um quadro de Jesus, orando no Jardim das Oliveiras, e pediu perdão e clemência. Mas tranquilo, foi levado ao posto de socorro. 3 semanas depois encontrei-me com Zé. Ele havia voltado para perto da moça encarnada, e a equipe de socorristas do centro espírita foi buscá-lo. Por quê? Perguntei simplesmente ao vê-lo. Não consigo ficar longe dela, Zé respondeu com sinceridade. Você quer reencarnar? Só se for para ficar perto do meu amor. Como filho, ela me amará. Quero, exclamou Zé esperançoso. Essa moça foi consultada e, com a ajuda da equipe dos trabalhadores do plano espiritual, afastamos o seu espírito enquanto ela dormia e foi-lhe indagado se queria ser mãe. Receber um ser que gostava como seu herdeiro. Ela o amara muito por 3 encarnações e aceitou contente. Foram feitos os preparativos. A jovem ex-obsediada quis ser mãe e de um relacionamento engravidou e Zé reencarnou. O amor continuará, porém, de outra maneira, fraternal. Não existem causas justificáveis para odiar, para querer se vingar, para obsediar, mas são inúmeros os motivos para nos amarmos. Então vocês vejam, interessante, né? Como é que a espiritualidade sempre dá um jeito, né? E como é que a vida funciona quando a pessoa não se conhece o suficiente, né? Quando ela sempre coloca a culpa no outro, sempre exterioriza, sempre projeta. Ele era orgulhoso, ele não sabia disso, ele não se conhecia o suficiente, ele só reagia como um animal, né? E ele supôs que ela tivesse feito aquilo, né? Foi maldade dos caras que mataram ela, né? Falaram isso para ele, né? E ele não procurou ver. E aí o ódio projetou ele para o umbral, e aí cometeu um monte de bobagem, quando soube da verdade se arrependeu. Aqui é arrependimento. Aqui ele se arrependeu. Aqui ele não se decepcionou. Aqui ele se arrependeu. Porque ele quis reencarnar. Ele quis reencarnar com ela. Mas em que jeito? Do jeito como filho. O amor, ele tem várias facetas, várias formas que nós vamos ter que ir aprimorando. O amor universal é o amor total. Nós somos aprendizes do amor, então nós temos assim, ó, nós amamos a esposa, nós amamos o filho, nós amamos a filha, o pai, a mãe, o tio, tudo são fraçõezinhas do amor de formas diferentes. Mas um dia nós unificaremos essa forma de amar de uma forma igual. Amaremos a todos, como Jesus. Como Jesus tem essa capacidade de amar de uma forma igual. O amor é universal. O amor não tem sexo, o amor não tem idade, o amor não tem preconceito, o amor não tem nada. Né? Então, essa entrevista aqui foi interessante para ver como é que é o caso da obsessão. Olha só, eu quis aqui. Vocês querem ler mais um? Pode ser mais um? Gostaram da historinha? Vamos ler de outro agora. Vamos ler esse foi o caso da obsessão. Vamos ler de tóxico. Vamos ler de viciado em droga? Homicida? O que é? Alzheimer. Alzheimer? Vamos ver o Alzheimer. E aí, o que? Alzheimer é uma doença degenerativa que até o momento em que transcrevo, incurável nos encarnados. Para cada enfermo ela acontece de forma única, embora existam pontos comuns, como a perda de memória e desligamento da realidade, chegando à privação das funções motoras. Como estamos vivendo mais tempo na matéria física, com muitas maneiras de cuidar melhor do corpo, certas enfermidades ocasionadas pelo envelhecimento ficaram agora mais em evidência. Ressalto que a nossa vestimenta carnal se desgasta e temos de ter ainda, infelizmente, motivos para mudarmos para o além. E doenças podem surgir pelo envelhecimento e desgaste dos órgãos. Espiritualmente, podemos explicar as enfermidades pela alienação e reação e pelo abuso. Sempre a alienação, toda doença é alienação e reação pelo abuso. Né? Elas também podem ser uma prova. Também, enfermar, ficar doente,
para se certificar de que não reclamaria ou de que trabalharia para o bem mesmo sentindo dores. Também pode ser uma prova. A pessoa pede para Deus, não é consequência dos seus atos. Não, eu quero experimentar, eu quero testar minha obstinação no bem, minha perseverança, minha determinação. Então eu quero ficar doente e quero enfrentar a doença. Eu quero fazer as coisas. O Jerônimo Mendonça, ele era 21 anos, ele ficou tetraplégico. Só falava. E cego, né? E ele viajava o Brasil inteiro, de Kombi, dando palestra. De Minas até o Paraná, Santa Catarina de Kombi, eles levavam ele dentro de uma caminha, uma maquinha ali, amarradinha ali, ó. Naquele tempo era Kombi, né? Hoje em dia é van, né? Era Kombi. E ele come, rapaz, se dava palestra com tudo aí. E era sério tetraplégico. Um dia uma mulher quis falar para ele, reclamando da vida, aí assim, a senhora tem sonhos? Meu sonho não sei o quê. E qual é o seu? O meu é só mudar de posição. Ela não pode se mexer, pô. Entendeu? Só para mostrar para a mulher que tudo é interpretação, né? Que tudo é visão. Depende do onde a gente se encontra na vida, a gente tem uma visão. Às vezes a gente precisa passar por situações assim para aprender a simplicidade, aprender as coisas melhores. Bom, continuando aqui. Então, a lei da ação e reação ou então prova, né? Ficamos doentes por muitos motivos. Somente teremos saúde em todas as fases da vida encarnada, infantil, adulta e na velhice, quando fomos espiritualmente sabios. Entrevistei Antônio. Eu o conheci encarnado e temos uma grande afinidade, a literatura espírita. Ele adoeceu nos últimos anos de sua vida física, teve Alzheimer. Desencarnou com o merecimento de ser acolhido por diversos amigos e familiares. E dias depois, estava sadio e conseguiu facilmente se livrar das sensações e de sua roupagem física. Está vendo? Então ele era um espírito de merecimento. Ele foi recolhido, foi amparado, e logo depois ele se desvencilhou, ele se voltou ao normal, no mundo espiritual, né? Nosso encontro foi agradável, rever os amigos, estar com eles, os momentos de ternura que nos alegram e pelos quais não podemos deixar de agradecer. Antônio, eu pedi, fale um pouco de sua doença. Doenças nos trazem padecimentos. Antônio atendeu-lhe tranquilo. Idosos sempre sentem diversas dores. Sofrer, tendo consciência, raciocinando, é uma coisa. O cérebro não estando bem, não conseguindo raciocinar é outra. Para mim, foi muito pior. Fiquei muito triste, preocupado, quando comecei com os esquecimentos. Familiares também se preocuparam. Minha doce esposa tentava me animar, consolar, dizendo que não era nada, que não era grave, que todos tinham esquecimento e etc. Resolvi, para não deixá-la mais preocupada e triste, concordar, e fui piorando. Meu espírito não estava doente, graças a Deus, e queria comandar o corpo. Uma comparação: o corpo era um barco, o espírito leme. A peça que nos unia estava quebrada, não obedecia ao comando. Ainda bem que quando o corpo doente dormia, meu espírito saía. Encontrava-se com amigos, conversava com familiares encarnados, que também se afastavam dos seus corpos físicos. Dessa maneira me refazia. O que a doença significou para você? Eu perguntei. O corpo físico adoece independentemente de nossa vontade e não temos escolha. A enfermidade, a dor, foi para mim uma grande mestra. Compreendo agora que mesmo me esforçando para vencer minhas tendências nocivas, ainda restava um bocadinho de vaidade. Sentia um orgulho indevido por ser bom, não ter vícios, cumprir meu dever e ter conhecimentos que eram e continuam sendo importantes para mim. Está vendo aqui, ó, né, que ele sentia orgulho? Não é só orgulho de ser um bom. Tem gente que tem orgulho também de ser, eu sou um cara correto, eu tenho orgulho disso. É vaidade, tem vaidade ali. Sofri por ser privado temporariamente disso tudo. Compreendi pela dor que tudo o que nos foi dado pode ser retirado, mas se algo foi adquirido pelo estudo, pelo esforço próprio, ficar sem isso por algum tempo não significa que o tenha perdido. Recuperei aquilo que havia sido privado da melhor maneira possível, sem a réstia da vaidade e com muita gratidão aos familiares que cuidaram de mim
com muito amor e dedicação. Como foi a sua desencarnação? Quis saber. Não vi meu desligamento, respondeu Antônio. Não notei nenhuma diferença. Senti melhor e vi amigos. O físico havia parado suas funções. Dormi alguns dias e acordei num local que não conhecia. Fiquei confuso, não sabia se estava sonhando ou não. Conversei com amigos e eles me explicaram que meu envoltório carnal morreu. Não sentia nenhum receio da desencarnação. Sabia bem o que iria acontecer. Iria encontrar no além. Senti-me liberto e feliz. Envergonhei-me da minha euforia. Minha família estava triste com a separação, mas logo tudo ficou bem. Eles se conformaram, entenderam que havia sido melhor para mim. Continuaram tendo alegrias e dificuldades, essa mistura da vida no plano físico. Eu só me senti liberto mesmo, sabiam? Depois de satisfazer minha curiosidade e de conhecer de perto lugares da espiritualidade, passei a ser útil e me senti muito bem. Você voltou para o plano espiritual realizado? Não, exclamou Antônio. Me senti que poderia ter feito mais e melhor. Isso é todo mundo assim. Gostaria de ter voltado com mais obras úteis na bagagem. Creio, meu amigo, que esta sensação é sentida por muitos que regressam ao além. Você fez por merecer um socorro, fez amizades espirituais. Pois é, regressei rico espiritualmente. Antônio sorriu contente. Você encarnado, quando doente, tinha conhecimento do seu estado? No início, sim, respondeu. Não quis mais sair de casa, conversar com as pessoas, para não me constrangê-las, por não me lembrar delas, por repetir perguntas, e preferi falar menos. Depois a sensação era de que saía do ar, dormia para acordar. Não me lembrava de muitas coisas, e foi aumentando a sensação de ausência. Não tinha momentos que entendia, mas tinha momentos que entendia que estava doente. Sentia por estar dando trabalho também. E me apenava dos familiares que estavam se privando de tantas coisas para cuidar de mim. Queria ficar consciente, mas de repente um esquecimento. Você sofreu? Sim, sofri. Meu espírito preso no corpo, sem lembranças e ação, sofreu. Sofremos muito pelo espírito. Também senti outras dores e não conseguia reagir a elas ou explicar. Às vezes a sensação que tinha era como se estivesse anestesiado, e esta anestesia ia e vinha. Isto é, era um torpor com a dor e sem dor. Muito estranho. Me esforçava para sair dele, mas não conseguia. Era como se quisesse acordar sem conseguir. Anos antes, fora anestesiado para uma cirurgia, e ao acordar senti dores, sem ter total consciência de onde estava. E foi isso que muitas vezes senti com Alzheimer. E nesses instantes em que tive um pouquinho de entendimento, padecia muito, sofria, né? Você teve e tem conhecimento espiritual? Então, pergunta. Teve motivos para ter passado por este período? Quando desencarnei, não quis saber o porquê de ter passado por um período difícil. Maravilhei-me com o plano espiritual e queria ser útil. O descanso forçado pela doença me fez querer ser mais ativo no trabalho. Soube que era para ter desencarnado anos antes, mas havia esticado minha vida de encarnado, esticado a vida de encarnado. E sorriu. Vivi mais anos do que planejei antes de reencarnar. Não tive nenhuma doença mais grave, cuidei do meu corpo, não me envenenei com nada que o prejudicasse. Fui uma pessoa útil. Adoeci e esse período foi muito importante para mim. Provei a mim mesmo ser resignado e grato. Foi um aprendizado, lição preciosa. Provei ter realmente aprendido o que falava e escrevia. Você quer acrescentar algo a mais nessa entrevista? O doente de Alzheimer, explicou Antônio, pode espiritualmente não sentir tanto reflexo da doença, afastar-se do corpo físico quando este adormece e sabe de tudo o que acontece, sentir de forma confusa outras dores e ter perdido a consciência, e ter períodos conscientes um tremendo esforço do espírito em relação ao cérebro físico. Mas isso não ocorre com todos os doentes. Pode dar trabalho, mas ainda é o ser amado. E como todas as enfermidades, elas acabam passando a um portador de Alzheimer, e um portador de Alzheimer, quando vem para o plano espiritual, se cura. Uns mais rápido, outros demoram um pouco mais. E a entrevista acabou. Então é isso aí. Ele não quis nem saber a causa do Alzheimer dele. Por que ele tem Alzheimer, né? Mas com certeza é uma ligação e reação. Então é isso, sofreu, resignou-se,
E esse espírita, né, ajudou muito no entendimento dele. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que aproveitar a nossa vida aqui e usar a força da resignação. A resignação significa não conformismo com as coisas. Não é isso. Mas é a aceitação daquilo que não se pode mudar. Aceitar as leis divinas sobre a nossa vida é muito importante. E nos faz sair daqui vitoriosos. Vitoriosos. A gente sai daqui muito melhor do que chegou. Se a gente sai daqui revoltado, aí tudo complica. Tudo complica. Então são experiências muito interessantes. Vamos encerrar nosso estudo? Vamos agradecer a Jesus. Obrigado, Senhor, por mais esta noite de esclarecimentos, de entendimentos. Que essas palavras aqui hoje ditas, esses ensinamentos, possam penetrar em nosso coração, Senhor, e nos servir de forma útil, proveitosa, na nossa própria encarnação. Que nós possamos ir acumulando esses ensinamentos e mudando aos pouquinhos nossa conduta no mundo, sentindo coragem, alegria, esperança, nos fortalecendo, sabendo que somos filhos de Deus e amados por Ele eternamente. Que assim seja.